Caio, Daniel, a gente continua juntos. Nós vamos trocar de assunto agora, vamos para 6 por 1. As entidades patronais articulam um manifesto conjunto sobre o avanço do projeto, prevendo o fim da referida escala 6 por 1 e a redução da jornada do trabalho. Isso está tramitando na Câmara dos Deputados, por enquanto, também no Senado. Para esse grupo, a movimentação dos parlamentares e do governo tem cunho exclusivamente eleitoreiro. Confiram primeiro a reportagem de Carol Rosito. A Confederação Nacional da Indústria é a principal articuladora do manifesto, que deve ser divulgado depois do Carnaval. A avaliação é de que uma mudança na jornada de trabalho causaria um impacto de 180 bilhões de reais para o setor produtivo, um dos principais afetados pela alteração. A principal crítica envolve o risco de uma queda na produtividade dos trabalhadores em decorrência da redução da escala. O presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior, ressaltou que a imposição da mudança é negativa, mas que alguns setores podem se adaptar. Eu acho que as coisas têm que se acomodar de acordo com a realidade, porque nós temos diversas atividades agropecuárias que não cabe esse tipo de imposição. Mas temos outras que cabem, porque você pode fazer rodízio. O que não pode é ser imposto assim. Hoje em diante, a escala tem de ser dessa maneira. Não pode é dessa maneira. O setor imobiliário de São Paulo também prevê alta nos preços dos imóveis, junto a um aumento na informalidade e nos atrasos para a entrega de imóveis. O sindicato patronal do grupo endossa o coro de que o tema segue como uma apreciação acelerada. Como resposta às críticas, o governo deve utilizar um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para defender o fim da escala 6 por 1. O material sustenta que os efeitos da proposta tendem a ser absorvidos pela economia brasileira, com variações a depender do setor exposto. Dentro do setor de serviços, por exemplo, algumas partes sofreriam mais impactos pelo custo da mão de obra compor grande parte do orçamento. Para a maior parte dos grandes empregadores, o impacto final no custo de operação seria limitado, mas pequenas empresas e o comércio teriam mais dificuldades de se adaptar a jornadas de trabalho menores. O documento aponta que os setores que sofreriam os piores impactos demandariam políticas públicas de transição ou compensação mais robustas que o restante. Conosco agora na roda, Ricardo Alban. Ricardo Alban é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Ricardo, muito obrigado pela disposição de fazer parte do programa e boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, William. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. Para nós é uma grande oportunidade da gente poder esclarecer, ajudar a compreender o Brasil que nós queremos e mais do que nós queremos, que precisamos. Deixa eu começar pelo seguinte. É possível se estabelecer um denominador comum de impactos de uma redução de jornada de trabalho, sem redução de salários, dependendo dos setores? Existe digamos, esse cálculo ou é tão segmentado que a gente não consegue falar de um denominador comum? Olha, você quase que respondeu a própria pergunta, William. Ele é segmentado e a questão não é reduzir só a jornada com a redução do salário. A questão é mais ampla, não é ser contra, ser a favor. É questão de dizer como que nós podemos, de uma forma responsável, sustentável, compromissado com o Brasil que nós precisamos, discutirmos um assunto desse, sem premissas ou sem condicionantes, no momento que nós temos plena convicção de qual é a produtividade do Brasil, uma das piores. A média de crescimento da produtividade do Brasil por trabalhador é de 0,2% ao ano. Por hora trabalhada, 0,5%, no período de 88 a 24. A OIT estabelece que o Brasil, dentro das métricas dela, ocupa a 100ª posição de produtividade por trabalhador e a 91ª por horas trabalhadas, enquanto nós hoje somos a 10ª economia. Esses simples números mostram o quanto que existe de atos que precisam ser resolvidos. Nós não podemos agora comprometer o futuro. Aqui a pesquisa mesmo da IPEA fala que vai atingir principalmente as pequenas e médias empresas. Elas representam 52% da capacidade de trabalho. Então, como é que nós vamos ocupar essa mão de obra
com a redução, mesmo que seja com a redução do trabalho, do custo da hora trabalhada. Se nós estamos falando que existe no Brasil hoje um pleno emprego, se nós estamos falando hoje no Brasil que existem estados que têm mais pessoas em programas sociais do que carteiras assinadas, nós primeiro temos que trabalhar com esse pessoal, com esse verdadeiro exército que nós temos de pessoas que precisam de requalificação, precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Afinal de contas, o trabalho dignifica ou não dignifica a pessoa? Então, nós temos uma série de discussões para fazer nesse período e encontrarmos as soluções. O setor produtivo jamais se recusa a discutir, mas vamos discutir premissas, vamos discutir como é que nós podemos fazer um procedimento de conquistas de ganhos sociais com determinadas métricas. Quais são as métricas? Primeiro, que nós temos, na verdade, se nós olharmos, o déficit público. Uma das rubricas que mais pesam no déficit público é a despesa de pessoal. Como é que nós vamos cobrir isso? Nós temos claramente identificado que o serviço público nesse país não é suficiente, é ineficiente. Então, nós vamos ter que substituir ele por mais pessoas. Onde vamos encontrar essas pessoas? Se nós tivermos um produto do serviço público eficiente, vamos prejudicar um pouco a eficiência para ter essa conquista de hora trabalhada. Ricardo. E assim sucessivamente. Não, você completou o raciocínio que eu queria colocar meus colegas na roda também, começando pelo Daniel. Você completou sua frase, né? Sim, por favor, a gente tem a oportunidade de falar. Vamos lá, Daniel. Alban, boa noite. Eu tenho ouvido muito dos parlamentares que essa questão transcende qualquer fundamentação técnica. Se ela for a plenário, ela vai ser aprovada, porque em ano eleitoral, há 8 meses agora da eleição, ninguém tem coragem de votar contra, certo? Agora, cabe, por acaso, é uma pergunta, às entidades patronais, à CNI, oferecer algum tipo de meio termo, algum meio do caminho, ou a questão é ir para o vamos ver e tentar impedir a votação? Não seria mais inteligente partir para uma proposta intermediária? Daniel, nós sempre, pela postura que nós temos dentro da própria CNI, eu tenho certeza que os outros setores produtivos, entendemos que a negociação, a conversa é o ponto fundamental. Primeiro, que é importante dizer, como foi dito no início pelo próprio William, a média de horas trabalhadas no Brasil está 39,3, dito pelo IBGE. Se nós formos olhar países até desenvolvidos, na própria zona que nós temos aqui do grupo G20, a média é 42,6 horas. A média da OCDE é 42,4. E essa conquista de 39,3, ela é obtida das negociações coletivas, como o próprio João Martins acabou de falar aí na reportagem. Tem setores que podem negociar e negociam. Esse é o primeiro caminho. Agora, se nós queremos garantir uma conquista, vamos discutir, vamos conversar, um ganho gradativo mediante conquistas gradativas. Conquistas de ganho de produtividade, conquistas de resultado de PIB, conquistas de resultado de déficit fiscal, conquistas de uma série de outros programas que podem fazer sentido em a gente, sim, ser responsável com o nosso Brasil. Nós precisamos sair desse movimento de nós e eles, precisamos sair desse movimento oportunista de decisões de hoje, do amanhã, e o futuro, como é que fica? Amigo, eu nasci, eu estou já com uma certa idade madura, e eu nasci e continuo ouvindo que o Brasil é o país do amanhã, o país do futuro. Nossos jovens já estão ficando desesperançosos com o nosso Brasil. Nós não podemos permitir, nós não temos direito de permitir isso. Então, discutir, ser propositivo, sempre essa é a nossa intenção. Temos dito isso para o governo, temos dito isso para os congressistas, que nós queremos ser propositivos. E o que é ser propositivo? Não é barganhar carga horária, não. É falar, reiterar o que existe hoje de fato, que é o escalonamento, que é as negociações coletivas, e traçarmos, sim, um plano inteligente de compromisso com a nação. Nós queremos um país como país ou queremos um país como uma nação? Então, vamos fazer um compromisso de país como uma nação para que a gente possa, a depender de várias métricas que fazem sentido, que sejam racionais e que garantam a sustentabilidade, como é que nós vamos fazer? Vamos aumentar, fala assim, compensar com os encargos sociais. Como é que nós vamos fazer com a Previdência Social? Não adianta tapar um buraco e descobrir o outro. Nós temos que ter responsabilidade com o amanhã, com o conjunto da sociedade.
Ricardo, deixa eu abordar um aspecto político que você está já dirigindo a nossa atenção para ele, que é o seguinte. Oportunística foi a expressão que você usou ao se referir à tramitação dessa matéria no Congresso Nacional e também tem propostas do Executivo. Deixa eu entender essa relação política entre o setor produtivo e os representantes do povo. Os representantes do povo, as pessoas se esquecem, são os deputados federais, né? Pela nossa Constituição, pelo nosso ordenamento de sistema político. Houve o quê entre os setores produtivos e os representantes do povo? Uma incapacidade de diálogo? Por que os representantes do povo não estão ouvindo o que você, por exemplo, que representa o setor produtivo, está dizendo aqui, por exemplo, no programa, e que muitos economistas têm repetido, que nós estamos mascarando a causa do problema. A causa do problema é a produtividade baixa. Devia ser uma agenda nacional. Como assim os setores produtivos não conseguem fazer essa agenda passar para o Congresso? Não é é para o Congresso. William, nós temos conversado, obviamente que tem o posicionamento estereotipado para a imagem pública, mas eu posso lhe garantir, nós temos encontrado muita sensibilidade do setor produtivo para o problema. De fato, obviamente que existem as narrativas. E eu lhe digo mais, até mesmo dentro do governo há uma sensibilidade. Vamos ser muito simples. Primeiro que o setor produtivo também faz parte do conjunto da sociedade, ou seja, da população. Hoje nós temos uma verdadeira imensidão de empreendedores, desde aqueles MEI até os pequenos e os médios, que são as grandes empregabilidades. Esses, como vão sofrer mais, esses podem desempregar ou então não encontrar nem oportunidade de aderentes ao emprego novo que possa surgir com a redução da jornada de trabalho. Então, essa é uma parte da sociedade que todos têm consciência de que também precisam ser ouvidos, porque são quem gera emprego. Nesse país, a capacidade de alavancagem de geração de emprego do ente público, vis-à-vis o déficit que nós temos aí existente e com um potencial de crescimento preocupante, eles têm a capacidade limitada de fornecer oportunidade de trabalho. É o setor produtivo. Então, nós temos conversado, nós temos entendido algumas atenções, entendemos também que, nesse momento, pelo próprio oportunismo de um ano eleitoral, essa exposição há um entendimento, nesse primeiro momento é difícil, não podemos deixar que essa pauta ela veio de uma forma mais célere nas últimas 2 semanas, quando começou o Congresso. Já temos agendas próprias para conversar, não só com o governo, com as lideranças, com o presidente da Câmara, presidente do Senado e várias lideranças, para que a gente possa, sim, ser propositivo e começarmos uma discussão racional, uma discussão que a gente possa até enxergar essas conquistas que se querem, mas de uma forma que seja proveitosa. Não é reduzir de 44 para 36 e encontrarmos um meio termo de 40. Eu acho que a primeira jornada é, por que não, disser que a jornada pode ser negociada, inclusive é permitido na própria negociação aumentar a carga de trabalho, independente dos setores. Nós temos comércio, indústria. A indústria compete hoje sem fronteiras. Nós temos países, basta dizer que a China, todo mundo fala da China, tá certo? Então, a China o que é hoje? A China é 9 por 6. A China são 9 horas por dia, de segunda a sábado, 6 dias na semana. E tem algum país hoje, tirando os Estados Unidos, que está mais avançado tecnologicamente, com um nível de produtividade melhor do que a China? Não tem. E tem lá 9 de segunda a sábado. Não queremos ir para esse extremo, nós já temos 44. Ricardo, eu tenho mais... É um desafio, não é simples, pela própria situação de um momento político, mas que nós vamos estar de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada, como tem que ser, levando esses pontos, e mais do que isso, William, para não estender muito a resposta e dar oportunidade de outras perguntas, é que nós queremos mostrar causa e efeito. O que é que nós entendemos que pode sensibilizar mais a percepção pública e a população como um todo? Quanto isso vai custar para nova construção da Minha Casa Minha Vida? Quanto isso vai custar para a cesta básica? Quanto isso vai custar para os serviços médicos, serviços hospitalares? Quanto isso vai impactar na vida da população? E quanto que vai ser repassado para o consumidor esses novos custos que vão causar também um efeito inflacionário? Ricardo, essas métricas que a gente precisa deixar clara. Ricardo, você me desculpe, eu tenho que encerrar o programa, eu tenho exatamente 50 segundos para uma pergunta para você responder como manchete. Vai passar ou não vai passar isso?
Eu espero que a consciência cidadã e o espírito de nação possam prevalecer, não que passe ou não passe, mas que possamos negociar uma métrica para que isso venha a acontecer o mais breve possível.